Olha o canal Brasil Notícias chegando, trazendo mais informações. Eu sou Fagundes e olha, as tensões estão só aumentando, gente, nessas últimas horas, né? A matéria que a gente vai trazer aqui mostra a falta de diplomacia. Nós estamos entrando numa escalada que não é muito boa para o Brasil. Falta diplomacia na atual conjuntura. Estão abandonando a diplomacia e estão entrando aí em um confronto com os Estados Unidos. Isso não vai ser bom para o nosso país, não vai ser bom para o povo. Mas vamos aqui às informações que estão dando, né? Pelo menos estão apontando para essa direção. Olha só o título da matéria, gente, que eu vou trazer para vocês. Moraes chama Trump de inimigo da soberania nacional. Isso aqui vai inflar mais ainda o conflito. Isso pode inflar mais ainda o conflito com Brasil e Estados Unidos, né? Então isso vai ficar meio complexo, gente. Um ministro da Suprema Corte utilizando uma ação contra um ex-presidente para mandar um recado a um presidente de uma nação que detém um poder enorme no contexto global. Isso aqui não vai acabar muito bem. Eu tenho um temor muito grande que isso aqui pode trazer, né, grandes problemas para o nosso país, essa falta de diplomacia, essa coisa de querer atacar e se utilizar das instituições. Porque, pelo que a gente vai ler na matéria aqui, gente, esse caso com o Bolsonaro, ele está dando a impressão que é como se fosse uma ação para confrontar as falas do presidente Donald Trump. É como se dissesse: Trump, você tá defendendo o Bolsonaro? Olha o que a gente vai fazer com ele. É essa a impressão que tá passando essas ações. Porque não existe, gente, nenhum motivo. Bolsonaro não se negou em nenhum momento a se apresentar em todas as vezes que foi chamado para prestar depoimento. Bolsonaro não empreendeu fuga. O engraçado é que existe a narrativa, você só não encontra. Mas tinha não sei quantos dólares na casa do cara. Gente, vocês acham que uma fuga daria para fazer com apenas 14 mil dólares? Não dá, gente. 14 mil dólares, você não consegue nem viajar direito. Se for legalmente, imagina numa fuga, você tem que se esconder, tem que gastar mais. Não vai, gente. Mas enfim, né? O negócio tá meio complexo e a gente vai ver aqui, né, essa questão da fala de Alexandre de Moraes relacionada ali a Donald Trump, né? Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix. Tem o link de convite lá do nosso grupo do WhatsApp, né? E quem tá no grupo sempre recebe as matérias primeiro, né? Já tá lá essa matéria: Bolsonaro aponta possível prova plantada em ação da PF. Essa matéria já está lá no grupo. Quem tá no nosso grupo já tá acompanhando essa matéria aí. Daqui a pouco ela tá entrando ali, terminando ali de editar, já tá entrando no ar. Mas quem já tá lá, já tá recebendo. Então corre pra lá, se você não faz parte, pega na descrição aí o link, corre pra lá. Bom, título da matéria pra gente entrar nessa outra: Moraes chama Trump de inimigo da soberania nacional. Eu acho que isso aqui foi um erro do ministro Alexandre de Moraes e ele poderia ter evitado, né, essa alegação aqui. Eu acho que foi desnecessária nesse momento, principalmente vindo de um ministro da Suprema Corte. Porque quando ele coloca as coisas dessa forma, ele coloca o lado pessoal na história. E um ministro, um juiz, ele não pode ter um lado pessoal. Ele tem que ter um lado julgador, a balança da justiça. Então, a partir do momento que ele chama Trump de inimigo, ele já está dizendo que ele tem um lado. Se ele tem um lado, ele tem um viés. Se ele tem um viés, já não é mais uma aplicação da justiça, e sim de um pensamento, de uma ideia ou de uma vontade. Vamos para a matéria, né? Pelo menos eu não estou dizendo que eu tô dizendo que
essa é a impressão que está sendo passada para nós aqui do outro lado. No despacho que autorizou a operação da Polícia Federal PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira 18, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, chamou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de inimigo da soberania nacional. Então veja só, Alexandre de Moraes, que suspendeu, né, plataformas americanas no Brasil, né, que mandou, através de ordens sigilosas, né, derrubar contas, né, que intimou as empresas, estando nos Estados Unidos de forma direta, né, ele diz que quem invadiu a soberania de um país foi o Donald Trump. O Donald Trump, ele usou, se a gente for olhar dentro desse contexto, o Trump usou os métodos legais. É um direito dele aumentar ou diminuir tarifas. Ao fazer isso, ele não invade nenhuma soberania, né? Ele apenas diz, quem quiser vender pra gente vai ter que pagar mais aí para entrar no nosso país. Só isso. Mas enfim. Moraes autorizou mandados de busca e apreensão contra Bolsonaro diante de uma solicitação da PF e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Então você vê só, a Procuradoria-Geral é o órgão que está acusando, né, Bolsonaro no julgamento, e é o órgão que tem todos os seus pedidos recebidos e aceitos por Alexandre de Moraes, enquanto a defesa, ou melhor, as defesas, raramente têm seus pedidos aceitos por Alexandre de Moraes. Então, a gente olha, percebe que há uma contrapartida muito discrepante entre atender um lado e atender o outro. Na decisão, o ministro culpou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço, de Trump, e afirmou que Bolsonaro estaria atuando com o filho para submeter ao STF a um estado estrangeiro por meios hostis. Quer dizer, você tem mais de 15 países sendo tarifados, mas a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Eu queria entender o poder que Eduardo tem para tarifar a China, para tarifar a Mianmar, né, a Índia, né? Onde que entrou aí Se fosse só o Brasil, gente, tarifado, eu até entenderia que teria até lógica, né? Mas tá meio estranho aqui. É um princípio inflexível da Constituição brasileira a independência do Poder Judiciário. Presta atenção. Da Constituição brasileira, e a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional. E aí a gente precisa entender um pequeno detalhe. Nós nunca vimos o Supremo Tribunal Federal atuar, e nem tem em lugar nenhum escrito que o Supremo é quem defende a soberania do nosso país. Gente, quem defende a soberania de um país é o governo e as Forças Armadas. É o governo e as Forças Armadas. O Supremo, ele não tem nenhuma autonomia nesse sentido. Mas aqui, Moraes está trazendo um contexto que a gente nunca viu. Aonde foi que a gente viu a Suprema Corte interferindo em alguma coisa, né? No período militar, antes do período militar, depois do período militar, na época do Vargas, depois do Vargas, na época de Dom Pedro, depois do Dom Pedro, e onde foi, gente, que a Suprema Corte ela teve esse papel que nós estamos vendo sendo atribuído agora a ele pelos atuais ministros. Eu queria muito, né? Eu estudo história, gosto muito de história, eu queria muito saber aonde foi, porque eu pulei essa parte da história, talvez eu faltei na aula, não sei, de repente, né? Ou arrancaram a página do livro que eu estava lendo, não sei, pode ter sido, né? Alguém deve ter arrancado a página dos livros que eu li, nessa parte aí, para usar para alguma coisa, vai saber. Bom, coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional. Democracia e Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros, disse um trecho do despacho. Aí tem aqui, gente, né, não vou, a gente já leu, mas tem aqui o PDF carregado, tudo bonitinho aqui, né? De todo o despacho, quem quiser tá na descrição, a matéria, né? Aqui, enfim. Bom,
essa é a matéria, gente. Eu fico preocupado, porque tá se dando uma ideia que a gente nunca viu. Eu nunca vi as forças, o Supremo atuando em toda a história do Brasil, atuando contra, né? E aí quando você vê essa colocação do Alexandre de Moraes em relação aqui à decisão do Bolsonaro, você vê que ele escolheu um lado. Não há nesse despacho uma coisa como uma busca da diplomacia. Não, há um confronto. É como se ele dobrasse a aposta. E isso é muito perigoso para o nosso Brasil, é muito perigoso para nós brasileiros entrar em confronto com os Estados Unidos. Você tem potências como China, como Índia, economias muito, né, que buscam. Você vê, em nenhum momento há um confronto das Suprema Cortes desses países com o Alexandre de Moraes. E sim, com o Donald Trump. Há um tratamento dos próprios governantes ali. Mas vamos lá, gente, né? Bom, essa é a matéria, a gente não vai se estender muito, né? Porque nós nos preocupamos muito hoje, né? Hoje nós vivemos num país em que a nossa opinião, nosso modo de pensar já não é mais visto como nosso, né? Você tem que ter uma ideia e um pensamento igual a determinados, porque se você pensar o contrário, já pode ser classificado em alguns crimes aí, mesmo que não existam, né? Mas tudo bem. Bom, gente, vamos aos comentários, ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores, né? Maria de Lourdes. Aí, Maria de Lourdes, eu achei interessante o comentário dela aqui, né? Que ela disse: não é bem a esquerda que usa robôs para dizer que está bombando nas redes. Isso é coisa dos bolsonostas. Eu achei bonitinho, né? Que ela falou, mas ela não apresentou nenhuma alegação para basear o comentário dela. Porque é típico daquele grupo que repete o que se diz, mas não pensa no que fala, né? Esquerda pode ter usado robôs para atacar Bolsonaro e tarifaço de Trump. Diz relatório. E é aqui que você percebe que é uma turma que a mente está totalmente fechada. Ela criticou o quê, gente? Um relatório de uma entidade que nem é de esquerda, nem é de direita. É uma entidade que não tem nada a ver com a política. Mas a entidade fez um relatório, que é o papel dela. É como se fosse um órgão, não um órgão do governo, mas como se fosse uma instituição que ela, né, trabalha com dados, né, de fluxo da internet, com os dados de fluxo da internet. E aí ficou comprovado, né, que os métodos usados para impulsionar as campanhas do Pix, as campanhas do Brasil é Nosso, blá, 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 né, do cachorrinho lá, que eu esqueci o nome, do Caramelo, da Mel e outros lá, do Burrinho, né, e do pessoal no barquinho lá, um pessoal do saco de... Enfim, né, todas essas campanhas aí que foram feitas, né, ficou demonstrado que o formato, né, das divulgações não condiziam com um padrão humano, e sim com um padrão eletrônico, né? E existe, depois num outro momento a gente vai até falar mais sobre isso aqui para explicar, para vocês entenderem que o padrão humano e o padrão mecânico, ou vamos dizer assim, um padrão automatizado, eles são bem diferentes. O automatizado nunca vai conseguir imitar o padrão humano, porque o padrão humano tem algumas inconsistências que é impossível o automatizado. Quem trabalha com TI, quem é formado nessa área, como eu, sabe muito bem, né, do que eu tô falando. Aí, lamentavelmente, uma turma que, você vê, pegaram computadores do Eduardo, do Carlos Bolsonaro, pegaram o computador não sei de quem, um monte de gente para encontrar o tal do gabinete de ódio. Você não teve um relatório, nem mesmo da própria instituição que tentou acusar, dizendo que havia o gabinete. Mas a nossa amiga Maria de Lourdes aqui, né, ela diz... Não, nós temos uma outra inscrita aqui, né, Maria de Lourdes, mas não é essa, né? É outra Maria de Lourdes. Mas essa aqui é a Maria de Lourdes Paula Rocha, né? E ela prefere acreditar na fala do que num documento. Mas é um direito dela, né? A gente até aceita, né? É um direito dela, né? Acreditar no inacreditável, né? Mas enfim, vamos continuando aqui, né? Nos nossos comentários. Deixa eu ver mais quem
comentou. Deixa eu ver aqui, né? Aqui tem um outro comentário. Eu achei da hora esse daqui, gente. Esse aqui parece que ele tá sendo iludido e nem sabe, coitado. Olha o que ele diz aqui, ó. Rubens Oliveira comentou: não precisamos de robôs. Todas as maracutaias da direita são um livro aberto, né? Quer dizer, você tem um relatório apontando a discrepância, mas o cara diz: ó, nós não precisamos de robôs. Pois é, meu amigo, lamentavelmente é mais um iludido. Esquerda pode ter usado o robô para atacar Bolsonaro e tarifaço de Trump. Mais um iludido aí, né? Fazer o quê, né? Enfim, continuando aqui, deixa eu ver mais quem tá comentando por aqui. Deixa eu ver. Lili Bela, pra gente finalizar, comentou: que bom, gostei, né? Ela comentou aqui no vídeo: Bolsonaro anuncia a pré-candidatura de Michele e Carlos ao Senado, né? Que comentou ela. Obrigado pelo carinho. Né? E é engraçado, né, gente? Tudo isso ocorreu antes de ontem, né? Entre quarta e quinta-feira, e de repente a gente vê esse fechamento de cerco em cima de Bolsonaro, cara. É incrível. Mas bom, tá aí as matérias, vamos aguardar o desenrolar das coisas, vamos esperar para ver aí, né? Como é que as coisas vão acontecendo, e a gente logo volta com mais matérias. Fui!